de monitoria e avaliação é um processo que por si só engloba toda a vida do projeto, desde o início até ao fim. Ela não tem um momento de pausa em toda a vida do projeto. No primeiro momento, depois de nós identificarmos aquela que é a nossa ideia, que é o nosso sonho como projeto, ou quando pretendemos responder a uma iniciativa ou uma chamada de proposta, nós vimos essa chamada é sobre empoderamento econômico feminino, não é isso? Que foi aberta, por exemplo, a GIZ e é para o distrito de Mekufi. Qual é o nosso primeiro passo? É ir para Mekufi, depois da chamada, fazer uma chamada diagnóstico rural e participativo. Vamos empoderar economicamente as mulheres. Mas quais são as principais atividades que as mulheres em Mekufi podem fazer? Isso tem resultado. Sob pena de você pensar fora na sua cabeça como muito esperto e descobrir que mulheres de Maputo estão a fazer negócio com telefone e WhatsApp. A Mekufi quer fazer negócio com telefone via WhatsApp. Tem alguém a fazer isso? Não, né? Então, se não é possível, para evitarmos esse tipo de erros, nós temos que ir para onde? Para a Mekufi, ir sentar com a comunidade e podermos compreender, trazer sensibilidades às senhoras sobre a que atividade elas querem fazer. Estamos juntos? Ali onde nós estamos a conceber a nossa ideia. As senhoras vão trazer diferentes momentos, diferentes apostas, diferentes iniciativas que elas querem conduzir ou levar a cabo ao nível do distrito. Quando voltamos para o escritório, sistematizamos essas ideias. A sistematização é aquilo que o nosso colega chamou no segundo tema a elaboração de proposta. Estamos juntos? Já temos ideia que em Mekufi nossas senhoras vão reparar motas, porque tem muito táxi de moto. Estamos juntos? Vão vender mandazi, vamos dar coiman para venderem peixe. São ideias, não é isso? Querem construir cooperativas, nós voltamos para quê? Sistematizar e fazermos nossa proposta, ou nota conceptual, onde nós vamos explicar o contexto de Mekufi, por que esse problema está sendo Mekufi, o que nós identificamos e como nós pretendemos resolver este mesmo problema. Estamos juntos? Chegando ali, vamos para o terceiro ponto, que é dinheiro. Essa proposta eu vou deixar aonde? É onde estava a falar o colega de quê? De fundraising. Estamos juntos? Essa proposta eu tenho que submeter, por exemplo, a ONU Mulheres. Vou meter a ONU Mulheres. Qual é a minha meta a ser alcançada com esse projeto? Vou trazer para o dinheiro do Mekufi? É possível? Nada, né? Todas as comunidades? É possível? Não. Então, ali nós vamos ver. Se o dinheiro disponível que está com o doador de são $50 mil, 3 milhões de meticais, com quantas pessoas eu consigo alcançar com quantas? $50 mil, de forma honesta e realística. É aqui onde os indicadores começam a fazer sentido. É aqui onde o teu output começa a fazer sentido. Depois de termos a proposta junto ao financiador, esperamos o quê? A nossa aprovação, né? E financiamento. Não é isso? Depois disso, vamos para o processo de implementação. Já viram que a monitoria não saiu em todo o processo, né? Saiu? Ah, ok. Obrigado. Então, nós estamos na implementação. Na implementação é traduzir aquela nossa ideia que estava no papel em ação. Por isso que eu dizia que os verbos usados para definir os verbos objetivos específicos devem ser verbos de ação. É ação. Sair do papel para a sua materialização. Obrigado. Então, depois de nós estarmos a materializar as nossas atividades, no final de cada atividade nós fazemos o quê? Fazemos relatório, não é isso? Nós fazemos relatório, não é? Para comunicar sobre como que foi a nossa atividade, o que nós aprendemos, o que nós temos como resultado. Esse relatório termina onde? Na nossa organização? No doador? Vai até onde? Podemos partilhar o relatório com doadores, governo, sociedade civil e a comunidade beneficiária da nossa intervenção. Isso significa que estamos a prestar contas. O relatório é um modelo de prestação de contas. Ainda estamos aonde? Na monitoria e avaliação. Saímos? Não. Obrigado. Temos a avaliação. Nós temos a primeira avaliação do início do projeto, que é chamada de baseline.
que o colega Belmiro estava aqui a explicar, que é feita para dizer como é que o projeto vai iniciar. Se vamos iniciar do 0, se vamos iniciar do 1, se vamos iniciar de 2, vamos continuar uma iniciativa que alguém já estava a fazer, que é similar, a baseline vai nos dar essa linha de informação. Depois tem a avaliação do meio termo, que é a segunda avaliação. Esta normalmente é feita ao nível da própria instituição, é para vermos como é que o projeto está a ir. Aí temos a chance de verificar se as informações do colega de monitoria e avaliação que traz para a gestão são verdadeiras, se o projeto está a ir na linha que nós esperamos que ele devia ir, como é que nós devemos melhorar como organização. Ela também vem em forma de um relatório. E depois temos uma avaliação final, que chamam de endline. É avaliação final ou de fecho de projeto. Normalmente é feito por um consultor externo. Ele nos diz o que nosso projeto trouxe, o que aprendemos e gera novas ideias para outros projetos. Voltamos ao mesmo ciclo, de novo, zero. Esta componente é a parte de desenvolvimento de ferramentas de monitoria e avaliação. Esta componente ela existe na implementação do projeto. Nas ferramentas nós desenvolvemos quando estamos a fazer a proposta. Nós fazemos a implementação do projeto. Por exemplo, queremos distribuir kit de dignidade. Não é? Nós sentamos, definimos critérios para distribuir os kits de dignidade. Quem vai nos dar o kit de dignidade? Sabemos que o nosso público-alvo são mulheres e mulheres jovens. Mas quem essas mulheres? Vamos definir as características específicas dessas mulheres que vão receber o nosso kit de dignidade. Essa já é uma ferramenta de monitoria e avaliação. Estamos juntos, colegas? Primeira é a ferramenta. A segunda ferramenta que você usa, que é muito comum, outra é essa que nós estamos a usar, também é uma ferramenta. Por isso estamos a negociar o tempo. Depois você assinar uma lista de presença, também é uma ferramenta. Durante o dia tivemos uma avaliação inicial, foi feita numa ferramenta. As ferramentas podem ser físicas e ou eletrônicas. Elas servem para coletar todos os dados. A transformação de dados é concebida como informação. O que é dado? São números. O que é informação? É quantos homens são, quantas mulheres são. Vamos ler como tinha na formação 10 homens, ok? E 5 mulheres, dos quais tantos jovens. Ok, obrigado. Estamos juntos. Então, para que essas ferramentas possam funcionar normalmente no seu dia a dia, nós temos que definir uma metodologia. Quando e como eu aplico cada uma dessas ferramentas. Não basta ter apenas ferramentas. Quando é que eu aplico? Porque nós temos um pré-teste. Porque como aplicamos agora o pré-teste, tivemos que aplicar no início da formação. Aplicamos no início da formação o pré-teste para quê? Para poder medir como cada um chegou nessa sala. Então, isto é uma metodologia. São caminhos que nós usamos para poder colher os nossos dados e chegar ao nosso resultado final. Colegas, alguém ficou para trás? Estamos juntos? Okay. Então, temos também a questão da periodicidade do tempo que nós levamos para aplicar cada uma das ferramentas. Já temos uma metodologia, mas de quanto em quanto tempo eu aplico essa ferramenta? Por exemplo, de quanto em quanto tempo eu aplico um pré-teste? Eu só aplico o pré-teste no início de uma formação. De quanto em quanto tempo eu aplico uma lista de presença na minha formação? Tenho uma lista, eu posso passar de manhã, posso passar à tarde e posso passar no final. Por que eu passei 3 vezes ao dia? É uma metodologia. Vou saber com quantos eu comecei a formação, às 12 como é que eu estava e como é que eu fechei a minha formação. Comecei com 20 e fechei com 10. Alguns fugiram aqui, não? Fugiram ou fugiram? Fugiram. Então, ali nós temos que ver quantos começamos e quantos estamos a terminar. É aí que nós aplicamos cada uma dessas ferramentas. Estamos juntos? Não. Alguém ficou para trás? Não. Não? Não. Ok. Então, as avaliações também são aplicadas mediante uma metodologia, tendo em conta um tempo específico. O nível de monitoria e avaliação, como qualquer outra área na organização, tem uma percentagem do orçamento que deve ser alocada. Apesar de muitas organizações não darem prioridade, mas você deve alocar um orçamento. Para aquela ferramenta que você de manhã funcionar, precisa de quê? De internet. Precisa ser paga aquela ferramenta. Se você não tem um orçamento, como é que você vai usar aquela ferramenta? Vai usar? Não vai usar. Então precisa ter dinheiro. Para poder fazer as avaliações, a avaliação inicial, a avaliação
de meio termo, avaliação final, precisa ou não precisa de orçamento? Precisa de orçamento. Ao nível teórico, diz que no orçamento global que nós temos para a nossa intervenção, entre 5% a 10% deve ser alocado a departamento de monitoria e avaliação. Se são $50 mil, é 5 a 10% de $50 mil. Estamos juntos? Se você não conseguir ter um orçamento para monitoria e avaliação, tu não terás uma capacidade clara de prestação de contas junto ao teu doador. Vai ter problemas sérios de ter colegas que usam a mesma foto para 10 relatórios. Mesma foto está em 10 relatórios. Daquela vez eu tenho essa foto aqui, dessa atividade, estou com essa camiseta, vocês viram, esqueceram, mas ok. Amanhã faz relatório, é a mesma foto, na mesma sala, ele só estava virado assim. Você está a reportar. Mas tem mecanismo, tem metodologia para vermos se esta foto é daquela ou não aquela atividade. Estamos juntos? Então, para evitar isso, você tem que ter um orçamento de quê? De monitoria e avaliação, que permite você poder fazer segmento, controlar atividades e não ser enganado e ou enganar. Colegas, estamos juntos? Estamos juntos? Aqui tem uma divisão, o quanto fica para a monitoria e quanto fica para a avaliação. A monitoria leva a maior parte do orçamento, por quê? Porque ela é contínua durante toda a vida do projeto. A avaliação é cíclica em determinados espaços do projeto e ela leva a menor parte do orçamento. Então, a avaliação tem sido entre monitoria 60% e avaliação 40%, ou 70%, 30%. Então, colegas, aqui nós temos a estrutura do quadro lógico como matriz de resultados. Essa parte é boa. Não se pode trabalhar com nenhum projeto sem ter um quadro lógico. Não se pode trabalhar em um projeto sem ter o quê? O quadro lógico. O que acontece em muitas organizações é que o projeto foi desenhado por um consultor muito experiente, o projeto veio e em cima guardaram, vamos roubar. E as pessoas ficam a implementar como papagaios, a procurarem como esse projeto vai funcionar. No final não temos resultados. O quadro lógico permite-nos verificar como é que está a estrutura de todo o projeto. Nós, no quadro lógico, podemos pegar, só tirar o quadro lógico, o nome, darmos qualquer pessoa, está aqui. Há de implementar o projeto. Mas foram guardar. Os dois que fizeram, guardaram. O quadro lógico resume todo o projeto. Torna-lhe mais compreensível e mais fácil da sua implementação. Estamos juntos, colegas? É um quadro lógico em que nós voltamos para ir verificar como é que estamos a ir consoante aquela implementação do nosso projeto. Gostaria tanto de dar um exercício para fazermos um quadro lógico, mas o tempo não vai nos ajudar. Então, nós com um quadro lógico funcional permite nós termos uma planificação execuível. Ter um cronograma de atividade de quando começamos e quando esperamos terminar. Quanto conseguimos alcançar com cada uma das intervenções. E de lá vamos fazer a nossa medida de verificação. 3 meses, queremos chegar a 7 mil pessoas até dezembro. 3 meses, quantas pessoas nós temos? Temos 1000 pessoas. Será que chegamos a dezembro com 7 mil pessoas? Não chegamos. Como é que nós redefinimos a nossa estratégia de intervenção? Aqui você não precisa voltar e ler todo o projeto. Não. Só vai para o quadro lógico. Porque o quadro lógico consegue resumir e trazer um espelho real da atividade que vai ser implementada. Este aí é um modelo comum existente sobre os quadros lógicos. Este é um modelo da literatura. No modelo que é bastante usado e que, fora da literatura, aqui é o que dizem os livros de teoria sobre a questão dos quadros lógicos, mas o que nós temos normalmente vai ser uma tabela como esta. Aqui é um modelo, é a visão teórica da literatura, que ele traz este quadro, que tu tens toda uma estrutura para poder preencher. Por isso que eu disse que era a estrutura toda do projeto. No seu modelo funcional, tu tens uma visão geral, que tens primeiro, que é o objetivo geral do teu projeto, ele é apresentado aqui. Depois tens o objetivo específico que vem aqui. Aqui tens o output
e tens as nossas atividades descritas aqui embaixo. Estamos juntos? É o preenchimento desta parte aqui. Estamos juntos? Estamos juntos? Aí onde estão verificados os elementos da nossa intervenção. Depois temos indicador. Os nossos indicadores servem para nos dizer até onde nós devemos ir como organização. Se estamos a ir bem ou mal. Nos indicadores nós temos uma versão do indicador que é quantitativo, que ele dita os números de pessoas a serem treinadas. Se ver num documento um cardinal assim, está a referir ao quê? Ao número de pessoas que devem ser treinadas. Você pode encontrar ele também assim, que ele vai refletir sobre a questão das percentagens. Refletem sobre a quantidade. Esses modelos olham sobre a quantidade. Mas também temos indicadores qualitativos. Aqui na literatura, é para quando estamos na escola, na aula, quando vamos para a vida real do trabalho, ela muda para aqui. Estamos juntos? Depois temos indicadores, eles devem aparecer assim, indica o número percentual, ou mesmo aquele que está são indicadores qualitativos que versam sobre a qualidade da nossa intervenção e fazem com que a monitoria possa contar uma história. Estamos juntos? Que eu mudei porque essa intervenção aconteceu. Eu antes, se não fosse a intervenção, não teria essa mudança. Eu tenho 13 filhos. Hoje, costumo acompanhar o programa de Desenvolvimento Familiar que passa na Rádio Sem Fronteiras. Se eu tivesse esse programa antes, eu não teria 13 filhos. Não sei se conseguiram perceber. Ela vai versar sobre a qualidade da nossa intervenção. Que mudanças positivas ela foi causando na vida dos nossos beneficiários. Estamos juntos, colegas? Ok. Perfeito. Aqui depois temos a fonte de recolha de dados e o método de recolha de dados. Falamos aqui que tínhamos diferentes instrumentos de recolha de dados. Hoje, aqui em Cabo Delgado, está na moda usar uma ferramenta chamada Kobo Toolbox. Kobo. Não é essa conversa que temos? Sim, é a ferramenta que está na moda. O Kobo é apenas um aplicativo, como outros aplicativos temos de coleta de dados. Então, aqui você define como é que você vai colher os dados. Se eu vou colher dados com papéis, se vou colher os dados com base em relatórios de outros parceiros ou nos relatórios internos, se eu vou colher dados com base em um aplicativo ou em um formulário, isto vai depender de como nós vamos definir o nosso método para a coleta de dados. Os dados podem ser colhidos por entrevistas, por informantes chaves, por observação direta. Observação direta faz um formulário e coloca os seus pontos a verificar, e o colega pode ir prestar informação e apenas olhando, ver. Na sala tinha igualdade de gênero? Sim. Tinha 20, quantos jovens? Na cabeça dele viu, tinha 7 jovens. Estamos juntos? E qual era a comunicação entre o formador e os participantes? O formador falava sozinho. X. É um método de coleta de dados com base em observação direta. Isso não te exclui de ter um instrumento de coleta de dados. Depois de terminar no final, nós podemos sentar, a minha colega de comunicação, a Fátima, pode vir conversar com cada um dos participantes. Quer ela conversar para produzir a notícia para a nossa página das redes sociais, mas ao mesmo tempo ela também está a colher uma informação qualitativa, que nós vamos perceber qual é a sua expectativa futurística sobre esta formação, qual é o seu sentimento sobre esta formação. Temos depois a nossa linha de base. Falamos sobre a linha de base. Aqui nós definimos como é que nós iniciamos o nosso projeto. Se é 0, se é 1, se é 10. Estamos juntos? Aqui a nossa linha de base é definida e sabemos. E por último, nós temos nossos pressupostos. São nossas inferências. Este dinheiro que temos, por exemplo, é suficiente para terminar esta atividade. Ou tenho dinheiro só para financiar 250 mulheres. Aqui nós definimos nossos pressupostos. Esses pressupostos, os indicadores, as metas, elas não são totalmente fixas. Elas são negociáveis. Mas quem faz uma noção da meta é o responsável do campo de monitoria e avaliação. Como é que elas são negociadas? Tem que ter em conta análise contextual. Por exemplo, tu tens um projeto a implementar em Chiuri
e tens que abranger 100 mulheres. E a dinâmica agora mudou em Chiure. Houve ataque em Chiure Velho, as pessoas estão a sair de Chiure Velho para Vila Sede e ou para Errate. Então, esta altura você pode negociar, porque o contexto no qual nós propusemos a resolver com $50 mil, não é esse contexto que temos agora em Chiure. Por exemplo, outro exemplo, tínhamos um contrato com o governo americano e estava a dar o escritório 100 mil meticais. O fundo foi cortado. O que acontece a seguir? Abandonar o escritório ou negociar com o dono do escritório? Negociar, porque a conjuntura, o contexto todo foi alterado. Não é isso? Então, sempre temos que ter uma análise de contexto de forma recorrente para podermos tomar decisões em função da informação que nos vem do campo de monitoria e avaliação. Colegas, até aqui mais alguma dúvida? Queremos empoderar economicamente mulheres. Primeiro, o número de mulheres treinadas em habilidades para a vida e hotelaria e turismo. Você tem este aqui que é o número de mulheres treinadas, que vai pôr aqui. Depois tens o segundo, das mulheres treinadas, quantas dessas mulheres conseguiram um estágio, ou por isso um estágio presencial. Você há de ver aqui, vai dizer que das minhas mulheres treinadas em hotelaria e turismo, quero que pelo menos 80% dessas mulheres que eu treinei vão estar em quê? No estágio profissional. Estamos juntos? 80 mulheres. Aqui está a ver o número de mulheres. Vamos lá pôr aqui a meta. Tens $50 mil para formar quantas mulheres? Ainda não sabes. Ainda não sei. 50. Quanto que está o curso técnico no FIPELAC? Quanto é o curso técnico numa escola técnica profissional? Os preços do mercado variam entre 11 mil meticais por pessoa, 7 a 11 mil meticais. Só a formação, ainda não deste kit. É só dizer, se tens 11 mil meticais por pessoa, dividir por 3 bilhões, quanto é que eu tenho? Vai ter o número das pessoas. Estamos juntos? Dificuldade para atividade. E dessa atividade é que nós vamos consultar o mercado. Quanto é que custa formar essas pessoas? Está 11 mil meticais formar uma pessoa. Quanto é que está um kit por pessoa? Um kit de emissão de negócio. Por exemplo, quero dar máquina de costuras e panos em companhia. Eu suponho que estão $500, 30 mil meticais. Mais 11 mil meticais de formação dele. Já são 30 mais 11, são 41 mil meticais. Então, 41 mil meticais dividido por dinheiro que eu tenho para atividades. Eu vou ter quantas pessoas vou alcançar. De forma realística. Sem precisar mentir, inventar. É só ir ao mercado consultar quanto está o preço do mercado e pões uma margem de 10%, que é um erro que pode acontecer por causa de mudanças da moeda, e vais fazer esse exercício básico. E já tens o número de pessoas que você quer atingir. Então, aqui na meta, por exemplo, vai dizer que eu vou formar com $50 mil 100 mulheres. Vou formar 100 mulheres e vou dar kit. Aí o que tem que fazer é, quando o dólar muda, é fazer uma análise do contexto. Porque essa conjuntura global e apresentar esse elemento como elemento de negociação para alterar as metas do teu projeto. Se não fizer uma análise do contexto, só chegar a dizer que o dólar subiu, até se você nos Estados Unidos vai dizer, para subir como? Você está a mentir. Então, tenta fazer uma análise do contexto em que você vai explicar todos esses fatores que levaram o dólar a subir e apresenta com evidências claras, que são os relatórios do Banco Central e dos bancos comerciais, e apresenta a eles que a situação do mercado do nosso início, no nosso contexto, dizia isto. Atualmente, o nosso contexto diz isto. E não há elementos para negociar. Agora, quando nós vamos negociar, porque temos uma informação televisiva e não temos nada que prova que esses elementos aconteceram, vamos mandar passear. Estamos a fugir da responsabilidade.